Bom, começando mais uma transmissão aqui no Notícias de Futebol. A gente vai começando, vamos falar das principais notícias do que temos na Europa, no Brasil, no mercado da bola, né? Vamos começar falando pelo Danilo, o Danilo do Botafogo, né? O Danilo que está sendo procurado pelo Palmeiras diariamente. O que a gente tem sobre o Danilo? Você que chegou aqui, já chega aí, já se inscreve aqui no canal, deixa o like se gostar do vídeo, ou da live, né? E compartilha com seu amigo torcedor para você sempre ficar ligado aqui com a gente. Pois é, vamos começar falando dessas principais notícias do que aconteceu, né, de ontem para hoje, no caso Danilo, que se está sendo uma novela se arrastando aí nesses dias, né, falando sobre o Danilo, falando do Botafogo, Danilo vai jogar pelo Palmeiras, Danilo vai jogar pelo Botafogo. O que a gente tem é que o Botafogo ele estipula um teto de 30 milhões. O Botafogo ele estipula esse teto, o Palmeiras ele chega perto deste teto, com bonificações, eh, com algumas metas que ele deve bater quando ele chegar no Palmeiras, as metas da temporada. O Palmeiras ele chega perto, vamos dizer, em luvas desse valor que o Botafogo estipula, mas ainda não chega aos 30 milhões. Chega ali pelos seus 28. De dinheiro mesmo, o Palmeiras ele daria esses 25 milhões parceladamente para o Botafogo e chegando aos 28 milhões com metas e que o Danilo vai bater pelo Palmeiras, né? O Botafogo ele deve lucrar com essas metas aí também. O Botafogo é um time que está vendendo muito seus atletas, tem muita conta para pagar. Eu acho que o feeling dessa negociação, eu acho que o Danilo ele fecha com o Palmeiras. Já houve um blefe do Botafogo que ia relacionar o Danilo para a próxima partida, que esse meio de semana o Danilo já estaria relacionado. Assim, você mantém o Danilo, mas aí você perde a principal oportunidade que você tem no mercado de sanar algumas dívidas, de se livrar de algumas delas e ter mais ou menos um respiro financeiro para o resto da temporada. Eu acho que o Botafogo ele não vai disputar muitos títulos essa temporada. O Botafogo vai ser um time de meio de tabela e vai ser isso que o Botafogo vai disputar esse ano. Eu não acho que se não vender o Danilo, o Botafogo é postulante a cada título que disputar. Você tendo o Danilo, você não tendo o Danilo, eu acho que você vai ser um time que vai ter ali o seu meio de tabela para disputar. Eu acho que o Botafogo ele não vai ter grandes ambições esse ano. Eu acho que vai ser um ano mais de recuperação financeira. Então eu acho que seria válido vender o Danilo até por esses 25 milhões, ou com mais luvas e algumas metas, chegando na casa dos seus 28. Eu acho que vender o Danilo seria interessante. Mas, falando das outras notícias que a gente tem aí o interesse do Grêmio pelo Igor Gomes, né? O Igor Gomes que está no Atlético Mineiro e agora está sendo monitorado aí pelo Grêmio. Essa negociação do Grêmio pelo Igor Gomes, o Grêmio que vem buscando mercados alternativos, não é de hoje, né? E eu acho que viu uma oportunidade de mercado no Igor Gomes, deve investir as suas forças para trazer o jogador que atualmente está no Galo. Eu acho que seria uma boa pro Grêmio, cara. O Grêmio, ele, como eu disse, vem buscando esses mercados alternativos, vem fazendo um time até interessante, mas eu acho que ainda falta reforço. Eu acho que seria uma boa oportunidade de mercado. É um jogador que faz uma função muito correta, que joga um futebol, aquele feijão com arroz muito bem feito. Eu acho que cairia bem no Grêmio, o Igor Gomes. Agora indo para a notícia da Thumb, né? Mas a gente ainda não vai fechar por aqui as notícias da bola. A gente ainda vai falar sobre a rodada do Brasileirão. O Rodri no Real Madrid. O Real Madrid diz que tem conversas aí avançadas para trazer o Rodri. O Rodri que pertence ao Manchester City, que teve toda aquela polêmica da bola de ouro, que falou Vini tchau, Vini tchau, Vini tchau, e que tirou muita onda com o Vini Júnior. Até a torcida do Manchester City fez ali um bandeirão pro Rodri no dia que teve o jogo do Real Madrid contra o Manchester City. De resenha não vai faltar nesse vestiário do Real Madrid, pode ter certeza. Mas que o Real Madrid está muito perto de contratar o Rodri, isso daí já está noticiado.
Isso daí tem fundamento, isso daí é real. O Real Madrid tá perto mesmo de trazer o Rodri. Trouxe o Bernardo, trouxe o Dumfries, o Cucurella, e tem muitos jogadores, o Endrick tá voltando de empréstimo. Então o Real Madrid ele vem se movimentando muito nesse mercado da bola. O Florentino Pérez é ano de eleição no Real Madrid, então eu acho que ele está querendo mostrar serviço ali. Eu acho que o Olise fica para segundo plano, eu acho que o Real Madrid não vai investir no Olise, tanto é que vai trazer agora o Rodri. Eu acho que uma grande ação dessa, de grande porte financeiro, uma transferência dessa, eu acho que o Real Madrid não vai gastar suas flechas ali com muito alvoroço no mercado. Acho que vai trazer essas peças pontuais aí. Lembrando que o Bernardo ele veio de graça, né? O português Bernardo chegou de graça para o Real Madrid. Então eu acho que o Real Madrid não vai se afobar muito no mercado, vai buscar essas peças pontuais. E de estrela o Real tem muita. E administrar também esse tipo de coisa o Real sabe fazer muito bem. Eu acho que o Rodri cairia como uma luva nesse meio campo. E também o Real Madrid, como eu disse, não vai gastar ficha com coisa que não pode se concretizar. Aqui a gente tem o interesse também do Aston Villa pelo Garnacho, né, o Alejandro Garnacho, que não fez uma temporada tão boa quanto no Manchester United no Chelsea, mas que despertou olhares, e aí o Aston Villa vê com bons olhos uma transferência do argentino é, para a equipe inglesa, né? É trocar mais ou menos um pelo outro. Eu acho que o Aston Villa e o Chelsea ali são equipes que se equiparam ali em termos de força, não em história, mas eu acho que em força na Inglaterra, eu acho que são equipes ali que brigam mais ou menos pelas mesmas coisas. Agora, saindo dessa notícia, a gente vai para uma notícia que pintou ontem, né? O Manchester City se interessa pelo Boadi, o Boadi que esteve na seleção do Marrocos, jovem jogador, despertou muito a atenção de muita gente na Copa do Mundo, fez uma Copa do Mundo muito boa, é um cara que toma conta do meio-campo, é um cara que o City, eu acho que com a saída do Rodri, pela saída do Rodri, aliás, buscar um garoto desse, um garoto que faz mais ou menos essa função, eu acho que faz até melhor. É, eu acho que confirma a saída do Rodri do Manchester City, a busca pelo Boadi, um cara que toma conta do meio-campo. Foi assim na Copa do Mundo e eu acho que em qualquer clube que ele se apresentar vai ser assim. É um cara que dá muita dinâmica, sabe sair, sabe carregar a bola em momentos que tem que carregar, sabe distribuir o jogo. Eu acho que o Manchester City ganharia demais, e é a cara do Manchester City, que foi esse Manchester City do Pep Guardiola por vários e vários anos. Esse Manchester City que tem um DNA hoje de posse de bola. Não sei se vai ser assim com o treinador que assumir, mas com os jogadores que estão lá, eu acho que a metodologia não vai mudar tanto. Eles já estão acostumados a um certo tipo de jogo. Eu acho que não vai mudar tanto, sendo qualquer outro técnico que vai assumir aí o Manchester City. Falando da principal notícia do dia, Ochoa anunciou sua aposentadoria depois de 6 Copas do Mundo. O lendário goleiro Ochoa, infelizmente, anunciou a sua aposentadoria. Cara, o Ochoa, ele é um cara que sempre demonstrou, né, com a camisa do México. É um cara que sempre se doou com essa camisa, e nada mais merecido do que um descanso para um cara desse, que já bateu aí vários recordes como goleiro em Copa do Mundo. Eu acho bem difícil um cara jogar 6 e um goleiro, né, chegar a esse tipo de marca, e querido do jeito que ele é, não só pelos mexicanos, mas pelos brasileiros e eu acho que o resto do mundo. Eu acho que fecha muito bem a sua carreira, o Ochoa. Aí a gente vai para a última notícia do mercado da bola internacional. A gente vai falar sobre o Phil Foden. O Phil Foden ele esteve noticiado no Galatasaray, esteve noticiado no Milan, que poderia deixar o Manchester City. Eu achava muito o Phil Foden novo. O Phil Foden é muito jovem, apesar de não ter ido à Copa do Mundo, mas eu achava muito o Phil Foden sair do Manchester City, sendo que é um ativo muito bom. O clube não iria vender, eu acho que o Phil Foden assim.
de qualquer jeito, eu não ia se livrar do jogador, até porque não é um jogador que dá tanto trabalho assim. É um jogador jovem que eu acho que ainda tem muito para entregar com a camisa do City. Eu acho que ainda dá para buscar uma titularidade, dá para buscar um protagonismo. Agora que vai trocar o comando técnico, vai ser outra metodologia. Eu acho que o Phil Foden pode encaixar de outro jeito é, na ideia do Manchester City. Eu acho que ele renova aí por até 2030, né? Então deve ter um planejamento também para o Phil Foden. Ele deve buscar também o seu espaço agora que ele saiu, né, da seleção inglesa. Não foi convocado para a Copa do Mundo. Eu acho que é um cara que vai buscar o seu espaço, vai buscar ter aí esse posicionamento na temporada para buscar um protagonismo, para ter vaga de novo na seleção. Então eu acho que é muito importante essa permanência dele no City, buscar protagonismo na seleção inglesa e continuar mostrando seu futebol que a gente sabe que o Phil Foden pode entregar. Agora vamos falar de Brasileirão, né, pessoal? A gente tem muitos jogos hoje. A gente teve ontem é, a equipe do Atlético Mineiro empatando com o Bahia, né? O Bahia quase sai com a vitória, no último minuto ter bola na trave lá e tal, mas é um jogo muito aquém do Bahia de novo. Eu manifestando minha opinião, assim, por assistir vários jogos do Campeonato Brasileiro, por ver, né, muitos jogos do Bahia até, eu acho que já deu o comando técnico do Rogério Ceni no Bahia. Eu me perdoe os torcedores baianos, né? Mas eu acompanho bastante, eu vejo jogos do Bahia, acompanho Copa do Nordeste, Copa do Brasil. A gente teve aí o Bahia saindo pro Remo, apanhando do Remo também no Campeonato Brasileiro. E assim, eu acho que é um futebol que em muitas horas é muito reativo, é muito burocrático e acaba que não tem muita objetividade. A equipe do Bahia só busca jogar mesmo de verdade quando se vê atrás do placar. Contra o Atlético Mineiro ontem, eu vi um jogo que o Atlético Mineiro queria muito jogar e o Bahia parece que eu vou sair só quando me oferecer um espaço. Eu só vou quando vier, então eu não vou buscar jogo. Esse tipo de jogo ele é muito perigoso, porque você leva um gol, você busca desesperadamente empatar a partida, ou então até você tem um domínio, e às vezes você é surpreendido, você não faz o seu gol, você leva outro. Então eu acho que é um modo operante muito perigoso, sabe? Eu acho que o Bahia nem tem time para jogar dessa forma. Ser um time totalmente reativo, ser um time em muitas horas que se aparece no jogo só quando o seu adversário ataca. Eu acho que, sei lá, cara, eu acho que é um jogo que me incomoda, sabe? É um jogo que me incomoda. Indo para os jogos de hoje, né, temos aí o Coritiba com o Palmeiras. Coritiba no Couto Pereira. Tá lindo o Couto Pereira, né? Teve imagens aí do gramado, que é o cara do Leicester, parece que tá fazendo aí o cuidado com esse gramado do Couto Pereira. Assim, pessoal, eu acho que o Palmeiras vai passar mal hoje com o Coritiba. Essas paradas do Palmeiras, elas não são muito boas. A gente viu em várias oportunidades, a gente viu até o Palmeiras perdendo a liderança nessas paradas longas que tem de Copa América, de Copa do Mundo. O Palmeiras ele nunca volta o mesmo. Até depois das paradas de data FIFA, o Palmeiras ele volta bem pior. Tô falando por experiência própria, tá, pessoal? Sou palmeirense. Então eu tenho aqui meu lugar de fala para falar do Palmeiras. A gente vai falar das outras equipes aqui. Eu não levo muito em ferro e fogo, porque o intuito aqui é falar de notícias do futebol e levar todos os lados de todos os times aqui. Então, mas eu tô falando meu time logo para não ter esse tipo de coisa assim. É o Palmeiras, eu sou palmeirense desde moleque. E eu acho que o Palmeiras vai passar mal, tá? Eu acho que o Palmeiras não vai ser um jogo de encher os olhos. Eu posso estar muito errado aqui. Eu posso amanhã vir aqui e dizer, pô, tava erradaço. O Palmeiras jogou muito, bateu o Coritiba lá fora. O Coritiba não jogou nada, o Palmeiras dominou do começo ao fim. Não acho que vai ser assim. Eu acho que o Palmeiras sofre, passa mal com o Coritiba, mas ainda é o franco favorito para sair com a vitória. O Coritiba tá com um time muito ajeitadinho, mas como eu falei para vocês, a gente não sabe, depois dessa parada para a Copa do Mundo, quem vai voltar melhor. O Palmeiras ele estava muito consistente, estava conseguindo suas vitórias. É verdade que também não estava demonstrando um futebol muito atrativo,
mas era um futebol consistente, era um time de vitória, um time de resultado. Então, a gente pelo menos via isso no Palmeiras. Eu não sei se vai ser o mesmo Palmeiras de hoje contra o Coritiba. Eu espero que seja, mas o time do Coritiba tá muito ajeitadinho. Então, eu acho que vai ser um jogaço, vai ser um jogo que vai entreter a gente aí pelas 19h30, né, que é o horário do jogo. Eu acho que vai ser um jogo muito interessante, Coritiba e Palmeiras, até porque depois tem Chapecoense e Flamengo. A Chapecoense vai lotar a Arena Condá contra o Flamengo. Já tem aí expectativa de um grande público para esse jogo. Jogo que volta aí, né, as atenções também para a liderança do campeonato. O Flamengo está atrás do Palmeiras, está tentando encostar. Tem um planejamento aí de mais ou menos 8 jogos, né? O Flamengo ele estipula ali 8 jogos chaves para chegar no Palmeiras, ou quem sabe passar. E passa muito por esse jogo aqui contra a equipe da Chapecoense. Mas assim, eu não acho também que o Flamengo ele vai encontrar moleza contra a Chapecoense. É um time que sabe jogar na Arena Condá. É um time que não é fácil de ser batido lá. Tanto é que vem sendo, né, pedra no sapato de muitas equipes. É verdade que também a Chapecoense é o lanterna do campeonato, né? A gente leva em consideração isso. O Flamengo é o segundo colocado ali com 34 pontos. A Chapecoense tem apenas 9, tem aí 18 a menos de saldo. Mas assim, pessoal, eu ainda acho perigoso enfrentar a Chapecoense lá, pelo fato de ser forte mesmo na sua casa, de saber mandar os jogos na Arena Condá. Como eu disse, o Flamengo não vai enfrentar moleza, mas ainda acho que sai com a vitória. Eu acho que o Flamengo ele sai com a vitória hoje. Não vai ter essa dificuldade toda, né? O Flamengo. Eu creio que a Chapecoense até vai enfrentar o Flamengo de igual para igual, não vai ficar se fechando o jogo todo. Eu creio que não vai ser um jogo assim desigual de se ver, né? Mas é o que a gente espera, é a vitória do Flamengo, né? Eu creio que o Flamengo não vai marcar bobeira. Eu acho que o Flamengo é, vai jogar para frente, vai jogar o seu futebol, vai tentar envolver a equipe da Chape. Então é o franco favorito. Temos aí Internacional e Cruzeiro na Gigante da Beira-Rio. E assim, pessoal, esse jogo eu acho que é o jogo assim que a gente tem mais igualdade técnica, né? O Cruzeiro, ele vem muito bem ali, de 13º, é o jogo contra o 13º pro 14º, né, que é o Internacional. O Internacional também não vinha muito mal, né? O Internacional, ele é aquele time hoje em dia, né, que tá disputando esse meio de tabela, mas tem um elenco também. Eu acho que esse elenco do Internacional dá para buscar mais coisa, tanto quanto o elenco do Cruzeiro. Eu acho que são duas equipes que vão brigar lá para frente pela Libertadores da América. Não sei se os dois vão conseguir vaga, mas eu acho que são equipes que podem dar um pouco mais, podem apresentar um pouco mais seu torcedor. Eu acho que Cruzeiro e Internacional são equipes que podem despontar aí para quem sabe uma Libertadores da América. Não acho que são equipes que vão disputar o título. Eu acho que o título ele passa muito por Flamengo e Palmeiras, que são equipes que já demonstraram que tem esse poder técnico nos seus elencos, esse poder financeiro para se reforçar, para tentar tornar o time mais forte, né? O time que vai chegar, porque o time que chega é o time que tem elenco, tá, pessoal? Não é um time. Você não tem 11 jogadores para chegar a um título. Você tem que ter pelo menos 15 a 16 jogadores que vão te entregar ao longo da temporada para você chegar num título brasileiro. Você não vai chegar num título brasileiro tendo 12, 13 jogadores de confiança ou 12, 13 jogadores que te entregam alguma coisa, porque é muito difícil, realmente. Tem lesões, tem transferências, tem suspensões, então é difícil você levar até o final de um campeonato brasileiro, que é um campeonato longo, você levar com poucos jogadores. Eu acho que Inter e Cruzeiro até tem bons times, mas passa muito pelos times titulares. Eu acho que um elenco vasto, eu acho que essas equipes não têm, é a minha opinião. Aí, indo para o último jogo que a gente vai falar aqui, com exceção do Palmeiras, todos esses jogos que eu falei são às 9h30, né, às 21h30. Indo para São Paulo e Atlético Paranaense, a gente vai aqui do duelo
do quinto, que é o Atlético Paranaense, para o oitavo, que é o São Paulo. Eu acho que a gente tem um leve favoritismo aqui pelo São Paulo, mas pelo fato de jogar em casa. Eu acho que o Atlético Paranaense ele vem fazendo um campeonato muito bom, mas todos esses jogos que eu falei, pessoal, passa por aquele, pelaquela pausa. Muitas equipes estavam indo bem, como o Palmeiras. Palmeiras, por exemplo, estava ali muito competitivo, ganhando seus jogos. É verdade que sem dar tanto espetáculo, mas consistente, batendo suas vitórias, chegando, ganhando seus confrontos diretos. Então a gente não sabe o que a gente vai encontrar agora que teve essa pausa para a Copa do Mundo. Eu acho que hoje, pelo que eu vi ontem do Atlético Mineiro e Bahia, que mais ou menos foi o que as duas equipes estavam apresentando no campeonato, o Atlético Mineiro ele tropeça muito nesse tipo de jogo, né? Que na minha opinião era um jogo vencível ontem para o Atlético Mineiro e pelo que foi o jogo, eu acho que merecia até ter vencido o jogo, mas foi o que as duas equipes apresentaram nesse Brasileirão. Eu acho que tanto o Atlético Mineiro quanto o Bahia não me surpreenderam em nada ontem. Tipo, eu não achei que o Bahia jogou menos do que estava jogando, nem o Atlético jogou menos do que estava jogando quando teve a pausa. A gente vai ver hoje, pessoal, eu tô falando dessas equipes de Flamengo, já acabando o assunto aqui do São Paulo, já falando do jogo do São Paulo, eu acho que hoje como eu disse, um leve favoritismo pro São Paulo, mas o Atlético Paranaense vinha fazendo um campeonato muito bom até a pausa. Quando a gente tem essa pausa pro Brasileirão, a gente tem as equipes da primeira divisão, elas pararam e muitas dessas equipes tiveram férias e voltaram um período e começaram a treinar, agora estão voltando de novo a ter esse tipo de atividade de alta intensidade, que é o começo do brasileiro, que é o começo, a volta dessa temporada, né? Eu acho que passa muito pelo jogo de hoje, o que a gente vai ver pelo menos até uns 3, 4 jogos para frente. Dessas equipes voltarem de novo a entregar o que estavam entregando. Quando há essa pausa, eu acho que poucas equipes sabem aproveitar esse tipo de pausa. Poucas equipes voltam do jeito que pararam. Até quando tem a Copa do Mundo. Aliás, a data FIFA, né? A data FIFA ela atrapalha bastante esse tipo de consistência, principalmente quando se fala do Palmeiras. O Palmeiras não volta mesmo, tem vários problemas. O Palmeiras, para voltar aos trilhos de novo, são 3, 4 jogos. Eu falo por experiência própria, acompanho muito, sou palmeirense. Mas a gente vai observar hoje o que vai ser do Campeonato Brasileiro, pelo menos até daqui a 4 rodadas. Essas equipes elas vão voltar, não é a mesma coisa, não vão voltar do jeito que voltaram. Eu falei do jogo de ontem, mas eram equipes que são ali que entregam o futebol mediano, né? Atlético Mineiro e Bahia, na minha opinião, entregam futebol mediano. Equipes de alta rotação, como são Palmeiras e Flamengo, equipes que estão sempre disputando o Campeonato Brasileiro, que estão sempre disputando o título entre si, que tem sido assim nesses últimos tempos. Tem chegado o Botafogo ali, já parou agora, aí agora está chegando o Cruzeiro. A gente vê essas equipes chegando perto, mas ainda não conseguem fazer o que Flamengo e Palmeiras estão fazendo ao longo de, eu acho que 5, 7 anos aí. Essas equipes elas vêm despontando no Campeonato Brasileiro. É, campeonato a campeonato, jogo a jogo, temporada por temporada. Eu acho que essas equipes elas estão ali sempre no topo disputando títulos. Isso é muito difícil. E são equipes de um poderio financeiro hoje em dia muito grande, né? O Palmeiras passou pelas suas crises, o Flamengo nem se fala. Mas hoje eu acho que são as equipes que despontam aí no nosso cenário nacional. A gente tem muito que tem La Liga, eu acho, que Real Madrid e Barcelona são as equipes que disputam ali de fato o título. O Atlético de Madrid chega ali mais ou menos, mas quem sempre disputa é Real Madrid e Barcelona. Não estou comparando muito La Liga e Brasileirão, eu acho que o Brasileirão é um campeonato até mais disputado, né? A gente vê equipes de menor expressão, como foi ali o Mirassol, chegar a uma Libertadores da América. Isso não acontece muito no cenário de La Liga e em outras ligas internacionais, mas
levando para o nível de comparação do que é Barcelona e Real Madrid, do que tem sido Flamengo e Palmeiras nesses últimos anos de Brasileirão. Eu acho que são equipes que vêm conquistando o cenário, que tá difícil de competir com essas equipes pelo poderio financeiro. São equipes muito bem estruturadas e atualmente muito bem geridas. Então eu acho que é bem difícil, por isso que é tão ruim chegar para disputar um brasileiro, para disputar um cenário com essas equipes, porque são equipes que se reforçam muito, têm um elenco muito vasto, sabem de onde tirar quando não tem. Então é bem complicado com as outras equipes, porque, tipo, citei aí que seria eu acho que o jogo mais disputado da rodada, Cruzeiro e Internacional, que eu vejo que são forças que se equiparam. Mas por quê? Porque as duas equipes são equipes que têm ali o seu time titular muito bom. Eu acho que de bom, de excelente para bom, né? Eu vejo que não é de mediano para bom. Eu acho que são equipes que têm um time titular muito interessante, mas que não tem um elenco vasto como tem em Palmeiras e Flamengo. Então, por isso que eu acho que vai ser o jogo mais interessante da rodada, mas para chegar no final do Brasileirão, para chegar para disputar o título, eu acho que fica mesmo entre Palmeiras e Flamengo. Eu acho bem difícil alguma outra equipe rivalizar, como eu disse, o Cruzeiro fez isso ano passado e fez muito bem, né? Mas eu acho bem complicado chegar para disputar contra Flamengo e Palmeiras, que eu acho que são as duas equipes que disputam não só o Brasileirão, como todo outro campeonato que se metem. Eu acho bem difícil essas equipes deixarem a peteca cair, né? Não entregarem no Brasileirão, por exemplo. Eu acho que são equipes que vão disputar até o final, vão ter ali a sua o seu auge na competição. Eu acho que o Palmeiras ainda não chegou no seu pico. Eu acho que o Flamengo também não. Eu acho que também o Palmeiras vai chegar o momento de tropeçar. Eu acho que vai chegar também o momento do Flamengo crescer. E quem administrar melhor essa corrida aí pela liderança do campeonato, essa disputa por pontos, essa quebra de gordura, né, que tem aí o Palmeiras hoje, tem uma pontuação um pouco maior que o Flamengo. E se tropeçar, né, o Flamengo pode também chegar. Então, quem administrar mais esses sprints aí, eu acho que vai se dar melhor no brasileiro. Também tem jogos fáceis para outras equipes e difíceis para outras. Isso pode fazer diferença no Campeonato Brasileiro. Mas eu acho mesmo que quem fica aí para disputar o Brasileirão, só se eu mudar de ideia daqui a umas 6 rodadas eu posso vir aqui. O campeonato pode ser outro, com certeza. Mas eu acho que no momento é Flamengo e Palmeiras mesmo. É o que a gente tem no cenário nacional, essas duas equipes. Pessoal, eu tô chegando ao fim aqui. Eu falei aqui, coloquei para vocês o que a gente tem, né, de informação, o que a gente tem pipocando aí no mercado da bola, o que a gente fala durante a semana. Mas é isso, o que eu tenho para vocês nessa live. Falei um pouco da rodada. Eu queria estar aqui no final da rodada, mas não vai dar por outros compromissos que eu tenho à noite. Mas falei aí da rodada para vocês, vi quem era mais favorito, dei minhas opiniões. Espero também que vocês deixem a sua aqui, deixem aí nos comentários, não esquece. Também, se você gostou das informações de mercado da bola, também deixa aí que a gente vai com certeza responder todo mundo. A gente gosta muito quando participa aqui, a gente responde todo mundo. Deixa o like, deixa lá o coraçãozinho no seu comentário, com certeza a gente gosta demais. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Desculpe se eu não agradei algumas pessoas, realmente passou algumas pessoas aí pela live, mas eu fico olhando pro lado, pessoal, que meu computador tá aqui do lado, né? Eu ainda não tenho uma mesa aqui na frente, eu vou até providenciar isso, mas ainda não tenho. Ainda tenho um computador lá atrás, ainda fala com vocês é, pela minha câmera aqui na frente. Então é meio complicado eu ficar acompanhando o retorno do que eu tô fazendo, do que eu tô falando. Por isso que eu fico olhando pro lado. Até o meu monitor ali para saber quem tá na live, quem não tá. Então é meio complicado ficar olhando para o lado. Eu sei que às vezes não dá atenção para a câmera meio ruim, mas é isso que eu tenho até agora. Eu vou procurar melhorar. Esse mês eu acho que eu consigo melhorar um pouco esse cenário aqui. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixando aqui para vocês. Também vou deixar em vídeo
o que eu falei aqui, com certeza, vou deixar aqui embaixo. Não esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o like e também compartilhar com seu amigo torcedor, que é muito importante. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Vou deixar também em vídeo aqui, não esqueça de passar lá se você não viu o começo da live, vou deixar em vídeo também. Você pode parar, você pode assistir a hora que você quiser. Vou deixar aqui. E é isso. Pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Até a próxima live, até o próximo vídeo. Como eu disse, vou deixar aí para vocês e não esquece de se inscrever no canal. Vou interromper aqui a transmissão. Tchau, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.